Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Regulação da Economia. Começamos este número do Regulação da Economia para dar-lhe conta de um workshop de formação e sensibilização com os jornalistas sobre os mecanismos de fixação e atualização de preços de bens e serviços dos setores regulados que a ARME promoveu na passada quinta-feira, 4 de novembro, nas suas instalações em Chã de Areia, cidade da Praia. Mais sobre este assunto falaremos mais à frente no programa. Antes, convidámo-lo então a assistir uma reportagem sobre outros acontecimentos que marcaram a atualidade informativa na ARME com Carlos Sá Nogueira. Nos últimos dias, muito se tem dito e escrito na comunicação social relativamente às eventuais competências da ARME para regular os preços dos transportes nos IACs. Razão pela qual o Regulação da Economia quis falar com o presidente do Conselho de Administração, Isaías Barreto da Rosa, que a este propósito disse o seguinte: a Agência Reguladora Multissetorial da Economia, neste momento, não tem as competências legais que lhe permitem regular os preços dos serviços prestados pelos IACs, pelos IACistas aqui em Cabo Verde. Pode eventualmente perguntar-me, mas a ARME regula o setor dos transportes coletivos urbanos e interurbanos de passageiros. E é verdade. Os IACs prestam esse serviço. É verdade. Mas a Agência Reguladora Multissetorial da Economia não regula este serviço particular prestado pelos IACs. Porquê? Porque, de acordo com o estipulado no quadro legal vigente, nomeadamente, de acordo com aquilo que vem estabelecido na lei e no regime jurídico geral dos transportes em veículos motorizados, aprovados em 2018, e aquilo que vem estipulado em outras legislações, nós regulamos, no setor dos transportes coletivos, quando há digamos, um contrato de concessão, quando há obrigatoriedade de prestação de serviço público e quando nós temos frequência, portanto, temos uma certa obrigatoriedade de frequência, obrigatoriedade de um horário, etc. É o que acontece no setor dos transportes urbanos de passageiros na cidade da Praia e na cidade do Mindelo. Na cidade da Praia, nós temos uma empresa que recebeu uma concessão da Câmara Municipal para prestar esse serviço. É uma empresa organizada, concessionária, que presta o serviço dos transportes coletivos urbanos de passageiros, tem, portanto, obrigação de serviço público e tem horário, tem frequência e nós regulamos, estabelecemos os preços. A mesma coisa acontece em São Vicente. Há empresas em São Vicente que prestam esse serviço, a Transcor, por exemplo, portanto, a Transcor recebeu uma concessão para fazer esse trabalho e nós, de facto, regulamos os preços. No que diz respeito aos transportes interurbanos de passageiros, em Cabo Verde não temos neste momento nenhuma empresa que tenha recebido qualquer concessão para prestar esse serviço de transportes interurbanos de passageiros e que, para o efeito, tenha, portanto, uma obrigatoriedade de prestação de serviço público, que tenha horário, que tenha frequência, etc. Entretanto, lembra Isaías Barreto da Rosa que antes da revogação do Regulamento de Transportes em Automóveis pelo Regime Jurídico Geral dos Transportes em Veículos Motorizados, aprovado pelo Decreto-Lei número 11/2018, de 1 de março, os serviços prestados pelos IACs eram classificados como os de aluguer de passageiros, regulados pela Direção-Geral dos Transportes Rodoviários. Antes da revisão da lei de 2018, na verdade, portanto, nós tínhamos o regime, o Regulamento Geral dos Transportes e, neste caso concreto, os preços, os IACs eram considerados veículos de aluguer e os preços eram propostos ao Governo através da GTR e haviam negociações, a DGTR fixava esses preços. Neste momento, o que lhe posso dizer efetivamente é que não é competência da ARME fixar isto. Contudo, a ARME, ciente disso, trabalhou juntamente em estreita colaboração e parceria com a DGTR e, em conjunto, enviamos uma proposta, desde o ano passado, já há um ano, ao Governo para, digamos, a revisão do quadro legal e para a clarificação, portanto, da clarificação da lei no que diz respeito a esse aspecto.
nós naturalmente estamos a aguardar, digamos, a clarificação, digamos, do quadro legal vigente nesta matéria. Importa aqui também dizer, e para concluir, que a ARME, em 2019, teve uma intervenção. Na altura havia um conflito entre os condutores e os jazzistas em Santa Cruz, e a ARME foi interpelada e, após concertação com a DGTR, a ARME intermediou um conflito entre os jazzistas e os passageiros, e até também, digamos, fomos até interpelados pela própria Câmara Municipal por efeito. No que nós fizemos foi uma intermediação, que nos foi, obviamente, a intermediação foi-nos solicitar, mas nós não temos, neste momento, competências legais para estabelecer esses preços. O presidente do Conselho de Administração da ARME, Isaías Barreto da Rosa, e os administradores Almerindo Fonseca e João Gomes visitaram no dia 27 de outubro o Parque Tecnológico de Cabo Verde, polo da praia, sediado nas imediações do antigo aeroporto, para conhecerem in loco o projeto e o andamento das obras daquela infraestrutura. Para o responsável da ARME, o Parque Tecnológico é um projeto muito importante para o nosso país, já que temos a ambição de ser uma referência no continente africano no que o setor das tecnologias de informação e comunicação diz respeito. O Parque Tecnológico é um projeto muito importante para o nosso país. Nós temos a ambição de ser uma referência no continente africano no setor das tecnologias de informação, e o Parque Tecnológico ambiciona efetivamente trazer para Cabo Verde, digamos, aquilo que eu diria, a crista da onda no que diz respeito às tecnologias de informação, um ambiente no qual as empresas poderão operar com condições favoráveis e a criação de um ecossistema importante para as tecnologias de informação em Cabo Verde, podendo servir de gateway to Africa, como com frequência nós dizemos, no setor das tecnologias. A ARME regula este setor, regula as telecomunicações, entre outros setores, e naturalmente tem todo o interesse em conhecer esse projeto e, no âmbito das suas responsabilidades, trazer o seu humilde contributo. Foi neste quadro que nós estivemos aqui a conversar com o Conselho de Administração do Parque Tecnológico para nos inteirarmos do funcionamento do projeto e para trocarmos impressões sobre esta iniciativa importante. De acordo com o PCA da Tec Parque Cabo Verde, Carlos Monteiro, a quem coube apresentar o projeto e realizar uma visita guiada às obras do Polo da Praia, o Parque Tecnológico é um dos projetos mais ambiciosos de Cabo Verde e explica porquê. O Parque Tecnológico de Cabo Verde, como disse bem, tem dois polos, um na praia, outro em São Vicente. Tem basicamente 5 edifícios chaves. Tem o edifício dos data centers, que são fundamentais para a economia digital. Os data centers é que servem todo o negócio, não é? Tem um edifício do Incubation Center, que é para nós acolhermos os nossos startups e empresas que estão a começar, para darmos todo o acarinhamento, tanto a nível do parque como a nível do governo, com alguns financiamentos. Temos o edifício Empresas, Espaço Empresas, que é para acolher empresas e empresas já consolidadas. Temos o Training Center, para o treinamento e qualificação, ou seja, não temos economia digital se não tivermos recursos humanos bem preparados nas novas tecnologias. E temos um centro de conferência, que é o 5º edifício-chave do Parque Tecnológico, que é para acolher eventos no domínio dos ITs e não só também no domínio cultural. Portanto, o Parque Tecnológico é um projeto muito ambicioso do Governo, que será a nova centralidade da cidade da Praia, que esperamos que venha a ser muito bem aproveitado pelos munícipes da Praia e também para todos os cabo-verdianos. A ARME, portanto, é a agência mais importante, diria, do setor, é, portanto, a agência que regulamenta isto tudo, né? Regulamenta as telecomunicações, regulamenta os ITs, etc. E faz todo sentido que o Sr. Presidente do Conselho de Administração da ARME tenha conhecimento do projeto, para que, portanto, nada como uma visita em loco para perceber amanhã, quando tiver algo para decidir, conhecer bem o projeto e também criar as relações importantes entre o Parque Tecnológico e a ARME. Os membros do Conselho de Administração da ARME, Isaías Barreto da Rosa, Almerindo Fonseca e João Gomes, receberam no dia 27 de outubro a nova presidente da ADECO, Eva Caldeira Marques, que, na ocasião, reiterou a sua total disponibilidade em colaborar com a reguladora na defesa dos legítimos interesses dos consumidores, um objetivo, aliás, comum às duas instituições. O administrador João Gomes, com o pelouro da defesa dos consumidores da ARME, considera que a visita da responsável da ADECO só confirma, mais uma vez, a excelente relação que norteia as duas instituições.
Nós entendemos que a DECO é uma parceira fundamental porque, como vocês sabem, os nossos estatutos dizem que uma das nossas grandes atribuições é justamente a proteção dos direitos e interesses legítimos dos consumidores. Então, nada mais correal, normal, do que ter uma parceira como a DECO, que a nível nacional também defende os consumidores. E gostaria de dizer que, aliás, que as relações que temos tido com a DECO têm sido quase perfeitas, no sentido de que gostamos de auscultar a DECO sempre que esteja em causa medidas ou políticas relacionadas com os consumidores. A DECO, aliás, tem um papel importante porque faz parte do Conselho Consultivo. Em primeira mão, a DECO conhece os principais regulamentos, os principais instrumentos de gestão da ARME, pelo que foi com enorme prazer que essa visita veio se enquadrar dentro desta relação que nós consideramos uma relação muito boa. Por seu turno, Eva Marques reitera a sua disponibilidade em continuar a construir o edifício desta excelente relação institucional que caracteriza a DECO e a ARME e confessa igualmente ter gostado de ouvir a disponibilidade da ARME em abrir os seus canais de comunicação e informação junto da DECO em prol da promoção e defesa dos legítimos interesses dos consumidores. O propósito é reiterar o bom andamento das nossas relações institucionais, têm sido boas e pretendemos que se mantenham e que sejam reforçadas da melhor maneira e que a voz dos consumidores esteja também, tenha o seu peso junto às decisões regulatórias e económicas em Cabo Verde. Nós gostamos de ouvir o Conselho de Administração, que se manteve disponível para ter um canal de comunicação aberto com a Associação de Defesa de Consumidores. Gostamos muito e é isso que é necessário, um canal de comunicação aberto. Nós entendemos que no que regula a Agência de Regulação Multissetorial, no que regula em termos de bens essenciais, outros bens não essenciais, mas com relevo económico, também são muito importantes para os consumidores. Os bens essenciais são absolutamente fundamentais, porque se a regulação económica determina um preço que os consumidores não conseguem pagar no que concerne a bens essenciais, nós estamos a fazer a vida dos consumidores cabo-verdianos insustentável. Se não conseguirem pagar a água passa a ser inacessível, a vida deles torna-se insustentável. E eletricidade igualmente. E lá é que é fundamental um diálogo permanente para que isto também esteja na agenda do dia da regulação económica. Como anunciamos no início do programa, a ARME promoveu na passada quinta-feira, 4 de novembro, nas suas instalações em Chã de Areia, um workshop de formação com os jornalistas subordinado ao tema Mecanismos de fixação e ou atualização dos preços de bens e serviços, o que diz a legislação. O objetivo é justamente capacitar esses profissionais em ordem a prestar o melhor serviço público de informação sobre o processo de regulação dos preços de bens e serviços aos consumidores finais. Reportagem de novo com Carlos Sá Nogueira. A Agência Reguladora Multissetorial da Economia reuniu os jornalistas na passada quinta-feira, 4 de novembro, para um workshop de formação e sensibilização subordinado ao tema Mecanismos de fixação, atualização dos preços de bens e serviços, o que nos diz a legislação. O objetivo desta iniciativa é o de fornecer aos jornalistas um conjunto de ferramentas de auxílio na tarefa de formar e informar os consumidores finais sobre os mecanismos de fixação ou atualização de preços dos bens e serviços regulados pela ARME. De acordo com o presidente do Conselho de Administração da ARME, Isaías Barreto da Rosa, a comunicação social e os jornalistas têm um papel importante na divulgação e formação de opiniões. É neste pressuposto que convidou os jornalistas para, enquanto agentes mediadores, possam contribuir para a promoção e defesa dos legítimos interesses dos consumidores, bem como garantir o equilíbrio económico-financeiro das empresas reguladas. Nós temos que, de facto, por um lado, proteger de forma firme e determinada os consumidores e temos, igualmente, garantir que os operadores têm sustentabilidade, que conseguem cobrir as suas despesas e conseguem ter recursos para fazerem investimentos. Mas isso num quadro no qual nós protegemos os interesses dos consumidores.
E, às vezes, quando os preços são reduzidos, obviamente, com frequência, isso não cai no agrado das operadoras. Aconteceu, por exemplo, durante a pandemia, em que o preço de combustíveis teve uma queda substancial, eu diria até uma queda, digamos, logarítmica. Houve uma queda bastante forte dos preços de eletricidade e de combustíveis. Isso teve impacto nas operadoras. E agora, os preços, devido ao contexto internacional, têm necessariamente que aumentar em Cabo Verde, e é natural que os consumidores não fiquem satisfeitos. Nós compreendemos, nós também somos consumidores, não estamos contentes com o aumento dos preços, mas a verdade é que não há alternativa, porque se, por exemplo, um litro de gasolina custa 10 escudos, por exemplo, lá fora, as nossas petrolíferas não podem, de forma nenhuma, vir para Cabo Verde e vender a 8 ou 9. Não é? E, portanto, tem necessariamente que cobrir as suas despesas, porque senão acabam por fechar as portas. Esse é o nosso trabalho, nós temos que agir, entretanto, de acordo com a lei. Não podemos nos afastar do quadro legal vigente. E todo o trabalho que esta agência faz é exatamente de acordo com os parâmetros estabelecidos na lei. Gostaríamos muito de reduzir os preços, mas infelizmente nós não podemos, porque se algo custa 10 escudos, não podemos querer que as nossas empresas vendam esse mesmo produto a 8 ou 7 escudos. Entretanto, em declarações à TCV, no final do evento, instada a pronunciar-se sobre o diálogo com outras entidades, designadamente a ADECO, antes da fixação ou atualização dos preços, o responsável da ARME foi perentório. Com certeza, com certeza. Nós conversamos, por exemplo, conversamos com a ADECO, não é? Sempre que, obviamente, for execuível e possível, nós efetuamos consultas públicas, não é? Aliás, uma imposição legal. Nós fazemos consulta pública quando, por exemplo, produzimos regulamentos tarifários, não é? E nós conversamos naturalmente também com o Governo, porque nós somos uma entidade reguladora independente, mas nós trabalhamos em estreita articulação com a estratégia de desenvolvimento do país que legitimamente é definida pelo Governo. Não podemos ir à margem. E, portanto, nós temos diálogo e concertação e muitas vezes até o Governo, porque, enquanto fazedor de políticas públicas, pode ter, digamos, tomar decisões importantes como, por exemplo, a redução de impostos. Repara que há tempos houve uma redução de IVA para a eletricidade, isso tem impacto na tarifa e nós tivemos, obviamente, que fazer novamente os cálculos, não é, para os consumidores. Portanto, nós dialogamos com todo o mundo, conversamos com o Governo, conversamos com as empresas, conversamos com os consumidores e temos que agir, entretanto, dentro dos parâmetros estabelecidos na lei. No final do workshop, os jornalistas deram uma nota positiva à ARME e encorajaram-na a continuar com este tipo de iniciativas, pois desta forma estarão em melhores condições de trabalhar em prol de formação e informação dos operadores e consumidores finais. Maria da Luz Neves, da televisão de Cabo Verde, diz que com esta iniciativa sente-se mais capacitada para descodificar as informações, muitas vezes técnicas, que recebe da ARME. Penso que foi uma iniciativa pertinente, tendo em conta o contexto atual, em que se vincam muitas polémicas à volta dos preços, do aumento dos preços. Portanto, graças aos formadores, podemos entender melhor os mecanismos de fixação dos preços, as variáveis que entram nesta fixação. Portanto, foi muito pertinente, porque muitas vezes os jornalistas têm acesso às notas de imprensa da ARME e de outras reguladoras sem que os dados estejam desagregados e é difícil perceber, mas com iniciativas deste tipo ajuda imenso os jornalistas a entender e a passar melhor a informação aos ouvintes, telespectadores. Penso que a intenção foi boa, talvez o tempo tenha sido curto. Só 2 horas, não chegou para dissipar todas as dúvidas, mas o essencial das informações ficou e se se a ARME ou outras reguladoras forem dando continuidade a este tipo de esclarecimento aos jornalistas, é muito bom. Porque os jornalistas não têm de dominar tudo e com este tipo de workshop ajuda imenso. Já Marcos Fonseca, da Rádio de Cabo Verde, que de resto alinha pelo mesmo diapasão da colega da TCV, sugere que, doravante, os conteúdos que a ARME envia às redações sejam desagregados a fim de facilitar os jornalistas no tratamento de informações aos consumidores e público em geral.
É uma iniciativa muito boa, acho que é uma primeira, deve ter muito mais, porque as coisas não são tão simples de entender. Já deu para entender alguma lógica, mas precisa de mais alguns workshops do tipo para trabalhar essas informações, para podermos entender muito melhor e chegarmos também ao ponto de sabermos nós calcular os preços e comparar com os que a ARME manda, porque ou mesmo também de nós fazermos as nossas previsões. Então isso que seria o ideal para mim, chegar ao ponto de poder fazer os meus cálculos e saber, não, a ARME está certa ou a ARME não está certa. Ou saber os fatores, por exemplo, ver as notícias internacionais, saber que o combustível subiu X e prever que vai subir aqui em Cabo Verde. Muito esclarecedora é a avaliação que Maria de Jesus Barros, da I4Press, faz deste workshop que reuniu jornalistas de vários órgãos de comunicação social. Foi, de facto, uma formação muito esclarecedora. Eu acho que os jornalistas precisavam mesmo desta formação e, para mim, de forma particular, foi muito importante e acredito que a partir de agora estou mais preparada para trabalhar questões relacionadas com os preços e, por exemplo, quando receber as notas mas fiquei a saber, por exemplo, que as perdas são levadas em conta na fixação dos preços, por exemplo, da eletricidade. Eu acho que a partir de agora eu estou mais esclarecida para, por exemplo, sensibilizar as pessoas, porque os jornalistas também têm esse papel de sensibilizar os cidadãos para a questão das perdas, porque muitas vezes passamos e notamos que há uma perda da água, há um roubo de energia e não denunciamos, não contactamos as concessionárias que é para fazer a reparação. E com esta reportagem chegamos ao fim de mais um número do Regulação da Economia, um programa da ARME, onde o rigor e a ética de informação sobre os setores regulados são o nosso compromisso. Gratos pela vossa atenção, convidamo-lo a seguir-nos ainda nas nossas plataformas do YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn. Marcamos assim um novo encontro consigo para daqui a 15 dias. Até lá, fique bem e proteja-se a si e aos outros.